são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? Então, após a leitura desses 2 parágrafos, eu convido a todas para que possamos nos unirmos mentalmente, agradecer a Deus, nosso Pai, pelo retorno ao nosso estudo, agradecer a esse Pai amoroso pela oportunidade de iniciarmos nesse ano de 2012 o nosso livro de estudo, que é esse tão especial, Memórias do Suicida. E por esses irmãos, aqui estamos pedindo a Deus que abençoe, ampare, fortaleça, conduza e os auxilie para que percebam a bondade de Deus em ação, para que não esqueçam que esse Pai amoroso está velando por todos nós, nos auxiliando no dia a dia da nossa caminhada e nos dando sempre uma nova oportunidade. Que eles recebam neste momento essas vibrações de paz, de estímulo, de refazimento, para que, ora, Senhor, possam absorver o conteúdo que será lido, estudado e de momentos de reflexão para todos nós. Que a Tua bondade, Senhor, possa alcançar a todos eles e a todos os corações que aqui estão, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, pela bênção desta oportunidade e abençoa esse momento, Senhor, o momento de estudo que ora se inicia em nome do Teu infinito amor. E Cair Baixu, Teodora Ivone, receba o nosso agradecimento sincero e também pedimos a Deus que os abençoe onde eles estiverem. Que seja de muita paz esse primeiro dia de estudo, assim como durante todo o ano que teremos a oportunidade de estarmos juntos, contando também com a companhia amorosa do nosso companheiro Mário, que acho hoje não vai poder estar. Muita paz, meus companheiros, muita paz para todos vocês. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz. Um beijo no coração de vocês, Acanda, Jana, Irma, Mana e ND Dias. Estou passando, minha linda. Um beijinho, Acanda. Fica com Deus. A gente vai começar a leitura na página onde a gente paramos no dia 13 de dezembro, porque o aulão que o Mário deu, nem todos vieram. Enfim, então a gente vai começar a leitura justamente aonde paramos ano passado. Boa noite, Céia. Que é no capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e família, né, naquela parte em que o Jerônimo, né, vai se encontrar então com o Teócrito. No meu é página 89, tá? O primeiro parágrafo. Todo mundo achou? Então vamos lá, certo? A gente vai lendo devagar, vamos comentando, até o horário que o Mário costuma fazer o estudo. Depois a Mana, se conseguir separar alguma mensagem, a gente vai ouvir a mensagem. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Som? Isso, com calma, Mana. Vamos começar o estudo então. Então vai falando então Camilo para nós. Aproximou-se do aparelho e com graciosa desenvoltura ampliou até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Está um pouco baixo? Melhorou? Deixa eu ver aqui como é que está o microfone aqui, está no máximo. Melhorou agora? Tá bom, né? Então, aproximou-se do aparelho e com graciosa desenvoltura ampliou até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural.
Perplexos, mas interessados, deixamos o leito, que raramente abandonávamos, a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do bem tomaram lugar ao nosso lado. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguíssemos ao seu encalço. Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço, e tão intensa ia se tornando a sugestão que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados em poltronas em nossos aposentos. Vamos ler mais um trechinho aqui. Mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado em nossa colônia e que tanta admiração nos causava em esferas mais elevadas, desdobrava-se, evoluía até atingir o sublime no auxílio a instrumentos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos nos prédios terrenos, indo rebuscar e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e confundidos nas ondas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, conquanto se conservem confusamente, de roldão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas se imprimiram também seus próprios feitos, suas ações diárias. Vou dar uma paradinha aí, né? Esse último parágrafo aqui é bem extenso. Eu estava dando uma lida na lição de hoje, né? Porque ontem a Jana falou comigo que o Mário não estaria no Rio, estava com dificuldade de conexão. E eu me lembrei que no estudo anterior, deve ter o quê? Uns 2 anos, né, Mana, que a gente estudou esse trecho? Nem me lembro quando foi que a gente estudou esse trecho aqui. Enfim. Eu me lembrei, quando eu li esse trecho, eu me emocionei muito, né? Esse trecho aqui, ele é muito emocionante. Nos mostra, assim, na verdade, como somos ainda, né? Muito apegada às coisas materiais. Mas o que me chamou a atenção hoje, lendo esse trecho de novo, foi a questão do cinema 3D. Aqui no Rio, né? A gente já tem até as televisões em 3D agora, né? Vocês sabem que tem umas TVs de LED agora. Isso, 24 de maio de 2006. Então, há quase 6 anos atrás, né? 5 anos e 8 meses, 7 meses atrás, né? A gente estava lendo isso aqui. Mas agora, né, a gente pode, em 2006 não tínhamos ainda o 3D, nem as televisões em 3D aqui no mundo físico, né? Então, quando se via aqui essa questão da descrição que Camilo faz, né, desse equipamento, onde ele fala que não é nem como o cinema, nem como as TVs da época, né? É um outro tipo de equipamento que ele descreve como se a cena estivesse acontecendo ali, ao vivo, ou eles estivessem dentro da cena, né? Aí eu me lembrei disso, exatamente a situação que temos atualmente com o tal do HD, né? Alta definição, 3D,
O som da TV de alta definição você escuta em todo o ambiente, não só no equipamento. É bem interessante. Então, isso aqui, quando foi, Camilo descreve aqui o que nós vemos agora, né? O que vemos agora nesses equipamentos aí novos, né? É o que ele descreve aqui para nós. E isso dentro da cena. Dentro, a gente se vê dentro, porque a imagem fica, a gente tem as 3 dimensões, né? Altura, largura, profundidade, e vemos participamos, né? Nos vemos dentro, envolvidos aí, como se parte do cenário. E é o que ele coloca aqui, né? Que diz que Joel era tão visível, né? Que ele diz aqui, ó, de súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos. Que o supusemos dentro da enfermaria, ou que estávamos nós, né? Estávamos no encalço dele. Que ele se esqueceu até que estavam sentados em poltronas. Eles não estavam na cena, estavam assistindo, né, o deslocamento de Jerônimo sendo conduzido por Joel. Muito interessante, né? Então, o que temos atualmente de equipamentos eletrônicos, né? TVs, LED, TVs, 3D, e o cinema em 3 dimensões, temos a nítida impressão, estamos assistindo a cena que está sendo passada ali, estamos dentro daquele cenário. Aí, mais à frente, ele diz para nós aqui acerca daquilo que a gente ouve, né, sempre dos companheiros que fazem palestra, dos estudos que fazemos Leon Denis sobre o pensamento, né, pensamento é matéria, pensamento é criador. E Camilo diz aqui para nós que no plano espiritual superior, né, existem equipamentos, né, mais adiantados do que isso, né, quer dizer, com tecnologia superior, né, ao que Camilo descreve aqui, que está na colônia, né, voltados para quê? Voltados para a instrução de espíritos em marcha. E ainda coloca aqui instrução teórica, quer dizer, para nos preparar para as reencarnações que vão suceder. Então, aquisição de valores teóricos para que no futuro, né, testemunhos decisivos nos prédios terrenos. Então, esses equipamentos vão rebuscar o passado do próprio globo. Então, trabalhe em nós o pretérito não só nosso, enquanto indivíduos, né, mas também enquanto sociedade e enquanto até habitação, enquanto globo terrestre. Isso tudo é trabalhado pela espiritualidade superior a nosso favor, para que nós nos preparemos melhor para as reencarnações futuras. Preparemos do ponto de vista teórico. Que coisa linda, né? Eu achei isso lindo. Ele bota aqui, ó, passado do globo, da humanidade, da história das civilizações, assim como dos próprios indivíduos, se necessário, que estão aí esparsos e confundidos nas ondas etéreas, que se eterniza pelo invisível lá dentro. Fica ali, está ali gravado, né, por toda a época, por toda a eternidade, impressos como num espelho, confundido, quando se conserva, confusamente, de roldão, com outras imagens. Aí ele compara com a nossa consciência. Tal como fica na nossa consciência, né, nós as criaturas, nossos próprios feitos, nossas ações diárias. E não é não, a gente não tem gravado na nossa consciência, né, tudo ali gravadinho, para que a gente possa seguir, né, a orientação de Santo Agostinho, que ao final do dia passa
refletindo tudo que fizemos durante o dia, que está ali gravado na nossa consciência, e podemos separar o joio do trigo, e podemos avaliar se o que realmente fizemos foi o melhor que podíamos fazer naquela situação, né? E nos fortalecer na prece, para que quando o gênero de ocorrência retornar, a gente esteja mais preparado para fazer uma escolha melhor em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, em relação à sociedade que vivemos, seja ela na micro, quer dizer, na família, ou na macro. Tudo que se passa em relação a nós, indivíduos, se passa em relação à sociedade, em relação à civilização, em relação à humanidade, em relação ao globo. Fantástico, né? E interessante quando o Mário tem dificuldade de conexão, né? Quando ele tem as viagens dele de congresso, ou viagem que ele vai fazer a avaliação anual da eleitinha, não sei se é esse o caso, enfim. A gente está sempre a oportunidade de fazer essa leitura juntos, né? Hoje não está aqui, Carmen não está, Deoclésia não está, Vidas podia estar também. Ah, não, que é isso. Eu faço a leitura. Isso para mim é muito bom, porque quando eu leio, né? Sempre gosto de dar uma lidinha, gosto de pensar. E eu tenho assim, muito carinho por esse livro, muito carinho mesmo. Eu me sinto assim, emocionada quando leio ele, principalmente quando eu estudo, né? Então é a oportunidade de não só ler, como estudar um pouquinho mais e me preparar melhor do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico para as próximas, né? É isso que a gente está tendo a oportunidade aqui. Então vamos dar mais uma lidinha aqui. Tá bem assim? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então não nos esqueçamos mais, né? Ficar lá, assim como está na nossa consciência, tá como se fazendo uma comparação na consciência e no coletivo, né? Então vamos lá, vamos para frente. Assim foi, continua caminho para nós, que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que laboravam no departamento hospitalar. Ele fala Parque Branco, que é o cenário que ele descreveu quando eles chegaram, a colônia chegaram ao hospital. Vocês lembram, né? Ele vai descrevendo o ambiente, ele compara com o Parque Branco, nível, né? Então, chegamos então, né, ao edifício central. À chegada, porém, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor. E Joel retirou-se. Lembra do assistente, Romeu e Alceste? São dois assistentes, né? Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo, onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciou-nos, ao mesmo tempo que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve reposteiro de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta-fronteira e o diretor-geral do departamento apresentou-se. Boa noite, Sol. Oi, Juninha, boa noite. Então, Camilo vai descrevendo para nós o ambiente, o gabinete do diretor, né? Mas ele continua aqui falando para nós do equipamento. O equipamento. O salto, continua então o caminho. O pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se. Seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. Então, quando o Jerônimo se viu frente a frente com o diretor, né,
E o primeiro gesto dele foi sair, né? Foi sair. E o acompanhante, que é o assistente, o bloqueou. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com um turbante alvo, onde cintilava formosa esmeralda qual estrela. Túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas, e de seus olhos fúlgidos e penetrantes, como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra, gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá, como mestre dos demais componentes da pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamos vivamente atraídos pela nobre figura. Até nós também, né? Estamos atraídos pela nobre figura. Esse é o Teócrito, é o diretor, né, do departamento hospitalar. E Jerônimo, né, então está ali, frente a frente agora com o diretor, a quem ele solicitou, né, uma entrevista, né, vamos recordar um pouquinho a insistência do Jerônimo, no que foi atendido, né, de se entrevistar o diretor, né, e colocar para o diretor, então, as suas solicitações, as suas angústias sobre solicitação. Ele descreve aqui, então, o Camilo descreve para nós o diretor, né, 40, 50 anos, a pedra esmeralda, que é a pedra que é utilizada, né, pelos médicos, é a esmeralda. Ele tinha tanto no turbante quanto no dedo, né, no anel da mão esquerda. Ele diz aqui, ó, anelar da sinistra, quer dizer, é o dedo anelar da mão esquerda, sinistra é a esquerda. A gema preciosa e semelhança do turbante, quer dizer, esmeralda. Agora, a descrição, ele é um homem belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo. E vamos então ver um pouquinho mais aqui o porquê que todos se encantam tanto, né, quanto o próprio Jerônimo e atraídos. O olhar dele, né, chispas de inteligência e penetração magnética. É um iniciado, né, um indiano, um médico, né, psiquista está ali com ele, né, afinal é o diretor do departamento hospitalar que recebe companheiros com essa dificuldade, né, suicidas. Então, com todo uma situação de a parte do psiquismo alterado por causa do próprio gesto, né? Não vamos recordar o início do livro, mas é o que a gente vem acompanhando. Estamos bem no início, página 90, estamos no início do livro. Estamos acompanhando aqui a situação desses internos que estão chegando à colônia, foram acolhidos à colônia agora. E então o diretor-geral desse departamento não poderíamos esperar outra coisa senão esse médico, né, que está ocupando esse cargo de diretor-geral. Então, ó, e Camilo coloca isso, que essa distinção, né, é como se fosse mestre dos demais componentes da pleiade formosa de médico. Então, ele, né, era como se fosse o mestre. Então vamos ver por quê aqui, ó. Sem delongas, o assistente Romeu, quem está com ele é Romeu, né? É um dos dois assistentes dele. Pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha. Então Romeu vai colocar para Teócrito o que veio fazer ali com Jerônimo, né? Caro irmão Teócrito, aqui está nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além das suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de nossa instituição, e afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderado.
Romeu, então, coloca para o Teócrito a situação do Jerônimo. Jerônimo quer visitar a família, né, porque não consegue, né, seguir as normas da disciplina do departamento hospitalar, né, não consegue. Ele está, é além das suas possibilidades, né, obedecer. Prefere, então, Jerônimo diz isso, que ele prefere o acúmulo de pesares a esperar, não quer esperar, porque, na verdade, a única coisa que eles vão conversar aqui, o próprio Teócrito vai conversar com o Jerônimo, é que ele se fortaleça, se recupere um pouco mais, adie um pouco essa visita. E na situação que ele se encontra, ele não tem condições emocionais de se avistar com os seus familiares. E o próprio Jerônimo, que reverente, interrompe aí, ó. O apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro envolver-me novamente no remoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as perazes saudades que me cruciam pela falta de notícias de minha família. Ele diz que é há pouco, mas sabemos que não é há pouco, né? Teve o tempo todo do vale, o tempo todo do socorro prévio, antes do socorro, depois do socorro, o vale, né? Para agora chegar, então, no departamento hospitalar. Ele diz até que ele prefere envolver novamente no remoinho de dores. Falta de notícias. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultaria essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. Ó, minhas queridas filhas, como são formosas, Senhor! São 3 e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já os 10. Sofro tantas saudades, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher e bastante educada. Aflijo-me desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. E por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Então, Jerônimo apresenta a família, né? A esposa Zulmira, os 4 filhos, 3 filhas e o Albino, que é o rapaz, né? Então é deles que ele sente essas saudades, né? Mas a saudade que não o impede de submeter-se, obedecer às normas de disciplina da coluna. Ele quer a qualquer custo rever a família que ele deixou quando cometeu o suicídio. Vamos lembrar disso, hein? Ele deixou a família quando saiu da vida física pela porta do suicídio e quer, anos depois, revê-los. Agora vamos ver a situação de Teócrito para com ele. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar. Contemplou bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la às gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobrancelha dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalices apalhaçadas a que se apegam, aos quais estava habituado, percebeu naquele olhar escrutador a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. Muito linda essa frase aqui. Quando ele fala de burocrata terreno, a gente lembra da situação nossa, né?
que você chega a pedir uma informação, para pedir algum tipo de orientação, né? Você encontra aqueles burocratas lá no guichê, né? Não é aqui não, é naquele outro, não é aqui, é no outro. Faltou um documento tal. A sua reivindicação, né, não pode ser atendida porque falta anexar uma cópia, 2 cópias, 3 cópias autenticadas, né, detalhadas, especificadas, e você fica naquela, eternamente pedindo ali aqueles, né, requerendo alguma coisa, nem te olham, isso mesmo, nem te olham. Nesse caso, né, o diretor-geral olha para ele, né, olha, e ele bondosamente, olha que coisa linda, penalizado, ele se apieda do irmão, que é um irmão na humanidade, né, desarmonizado mentalmente. O olhar de Teócrito para com ele é bondoso e piedoso, ele se apieda do irmão. O irmão que está totalmente, né, totalmente desarmonizado. E Jerônimo fica surpreso com isso, né? Surpreso, porque ele esperava o quê? Né? O diretor não vai nem me olhar. Eu vou chegar lá, vou falar alguma coisa, o próprio Romeu vai contar minha historinha e eu não vou receber nenhum tipo de atenção. Muito pelo contrário. Camilo diz aqui para nós que uma lágrima oscilou nas pálpebras de Teócrito. De tanto sentimento de amor, né? É um espírito que ama, né? Um sentimento de amor fraterno que ele tem para com o irmão que ele está totalmente desarmonizado. Então vamos ver o que Teócrito vai fazer agora. É muito lindo, né? O nobre varão tomou docemente pelo braço, fazendo-o sentar-se à sua frente, incômodo coxim, enquanto Romeu de pé observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, qual neblina sob a carícia do sol. O português sorveu-a, incapacitado de recusar. Depois do que, algo serenado, tomou atitude de espera à solicitação enunciada. Olha o que é a superioridade moral do Teócrito, né? O Jerônimo está totalmente desarmonizado, interrompeu a fala do próprio Romeu, né, intempestivo, fez suas ponderações, né? Teócrito olhou para ele amorosamente, piedosamente, bondosamente, depois pegou ele pelo braço, fez ele sentar num banco macio à frente dele, pegou um pouco de água, né? Botou a água numa taça, deu a ele, esperou que ele tomasse. Depois que ele tomou aquela água, né, fluidificada, aí ele se acalmou e agora Teócrito vai conversar com ele, vai dizer a ele o que pensa. Então, olha o diálogo aqui agora, né? Jerônimo falou, agora Teócrito vai falar. Já chegou, Suzana, bem-vinda. Meu amigo, meu irmão Jerônimo. Mana, por favor. Começou Teócrito. Antes de a aversão da sua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe, como supuseste. Por isso mesmo, não arrasto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona. Um servo de Jesus Nazareno, eis o que me honro de ser, embora muito modesto, pobre de méritos, rodeado de senões, um trabalhador humilde,
que junto de vós que sofreis, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino, destacado temporariamente por sua ordem magnânima para os serviços de Maria de Nazaré, sua augusta mãe. Continua Teócrito. Entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe, distância não muito avançada. É que, tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e a dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo destarte maior soma de experiência. Não sou, como vês, soberano destes domínios, mas simples operário da legião de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Um teu irmão mais velho, eis a verdadeira qualidade que em mim deverás enxergar. Sinceramente desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam. Chama-me, pois, irmão Teócrito, e terás acertado. Olha que coisa maravilhosa. É um companheiro, né, tecnicamente preparado para isso aqui, preparado na medicina espiritual, né, na medicina terrena, como nós, né? É diferente, é um técnico na medicina, é um médico, qualificado também, né, na medicina espiritual, mas quanta humildade ele está mostrando aqui para nós, quando ele diz para Jerônimo que ele apenas era um irmão mais velho. Então, como mais velho, ele teve mais encarnações, mais experiências, né? Simplesmente viveu mais, como mais velho. E por esse motivo, então, né, ele tinha mais experiência do que o Jerônimo. E por isso ele estava naquela posição. Só por isso. Não era alteza, não tinha título nenhum de alteza, né? Ele é um operário, um ceareiro do bem. Ele trabalha na seara do Mestre. Todos nós que trabalhamos na seara do Mestre Jesus somos ceareiros, cada um no seu patamar. Teócrito está aqui no patamar dele, né? O patamar que o qualificou para diretor-geral, né, do hospital, o qualificou, né, enquanto profissional, trabalhador da medicina espiritual, e ele está, então, ele agora se apresentou e disse sim, que a única soberana ali é Maria, que é a governadora desse instituto correcional, aonde Jerônimo está temporariamente abrigado. E que ele, Teócrito, então, se coloca para Jerônimo como irmão Teócrito, nada de alteza, de superior, não. Ele apenas tem um pouco mais experiência do que ele, se coloca como um irmão mais velho. Boa noite, então, quem chegou. Podemos dar mais um pouquinho? São 11h10. Até que hora vamos, mana? Tem a lição, tem a prece, né? Eu acho que a gente já chegou aí, né? Que aí o Mário, semana que vem, pega a... Que horas são? Eu sei, não é isso não, Xanita. É a hora, até que hora na... Tá bom então, né, mana? Eu acho que ainda falta fazer prece, ainda falta escutar a mensagem. Aqui a gente paramos nesse texto aqui, então, né? Semana que vem a gente continua, então, no primeiro parágrafo da página 93, tá bom? Estudamos 40 minutos. Ok, né? Ok, então, meninas e meninos. Vou marcar aqui. Para a semana que vem.
Então, dia 17. Ok? Quem sobe aí? Jana, você que vai subir? Vou passar então. Olá, amigos, boa noite. Como é que tá o som? Tá ok o som? Boa noite a todos. Obrigada, Ângela querida, por essa linda aula que você passou pra gente. Boa noite a todos que estão na sala. E vamos agora, né? Somente agradecer, só temos que agradecer a Deus, o nosso Pai, em primeiro lugar, a Jesus, o nosso irmão amado, aos amigos espirituais, a Dona Ivone Pereira, todos aqueles que ficaram conosco hoje, nesse ambiente, trazendo a todos nós esses momentos de estudo, esses momentos de paz, amparando a cada um presente na nossa sala. Então, Jesus, muito obrigada. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, pedindo especialmente nesse momento que essa mesma vibração chegue aos nossos irmãos que partiram daqui através do suicídio, no Hospital Mariane de Nazaré, que eles possam ser acolhidos pelo nosso carinho, pela nossa esperança, pela nossa amizade, e que se sintam nesse momento menos angustiados, mais amparados, mais envolvidos por esse amor que vem do coração do nosso Mestre Jesus. Fique conosco também, Jesus amado. Fique com o nosso amigo Mário, que hoje não pôde estar, mas com sua família. Obrigada pela presença desses todos os nossos amigos espirituais com cada um de nós, pedindo que ampare a nossa irmã Irma, querida, a nossa Ângela, que tão amorosamente veio até nós nos ajudar para fazer nosso estudo, a nossa querida Vidinha, a nossa Mana, a N.D. Dias, a Julinha, a Ceia, ao Sol Vermelho, a Luíse, a Lúcia, a Karine querida, a Shangri-La, a Pérola e a todos aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, mas que estão presentes em pensamento e em nosso coração. Fica conosco, Jesus amado, nos abençoa nesse primeiro momento do nosso estudo do livro de Memórias do Suicida, nesse ano de 2012, pedindo essa espiritualidade amiga que fique com cada um de nós, que nos ampare e nos fortaleça, que ultrapassamos os nossos obstáculos para estarmos aqui acompanhando esse livro de tanta luz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Um beijo no coração de todos vocês, meus amigos. Que assim seja. Maninha, tô liberando aqui, prima. Um beijo. Deus nos ajude e abençoe agora e sempre. Na aproximação do encontro sobre Eurípides, convidamos todos aqueles amigos que desejam estudar, conviver e participar de uma tarefa essencialmente luminosa para os nossos corações. Criaturas existem que perguntam: por que tantos encontros? Por que tantas horas dedicadas ao aprendizado? Não será mais útil
trabalharmos ao invés de estudarmos tanto? A essas pessoas responderei que não só a teoria é importante para o exercício de um assunto, para a prática de um assunto, como também a própria necessidade de cultivarmos o terreno dos nossos corações nos obriga a fazermos mais e mais estudos para compreender a extensão das tarefas de homens ou de situações que podem nos transformar. A vida aparentemente simples de Eurípides era o resultado de um despojamento do seu espírito, não que lhe faltasse condições de perceber as coisas, não. Era o próprio espírito dele que, despojado de todas as coisas que não são necessárias, trabalhava coerentemente com vistas ao próprio progresso espiritual. Por outro lado, isso não é um ensino? Não é isso um modo de compreendermos melhor a vida espiritual? Assim, meus irmãos, nosso convite, feito aos sentimentos de vocês, está feito. Venham estudar, venham aprender, venham trabalhar as próprias ideias. E aqueles que aqui estão buscando tão somente o passe, cuja mente e sentimentos ainda não foram despertados para o valor da amizade, do amor que Eurípides teve por nós, para esses nós teremos que lhes dizer que o próprio curso de boa vontade que foi a vida de Eurípides Barçanufo brilhará em todos, sustentará a todos e fará com que todos sintam-se mais fortalecidos. Que a bondade de Deus assim nos ajude, nos oriente e nos conduza hoje e sempre. O abraço amigo do Hermann para todos os corações presentes. Muita paz.